Geração 3 EA888 motor de GTI. Todo mundo já sabe dessas siglas, mas você já viu um motor desse no cavalete com todos os detalhes técnicos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bora lá! Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacode quem vos fala, proprietário desta oficina mecânica que fica aqui em Curitiba, especializada em Volkswagen e Audi. Se você tem interesse em revisar o seu veículo conosco, o link para poder agendar o seu serviço está na descrição. E se você tem interesse em aprender sobre Volkswagen e Audi, que nesse vídeo você vai ter uma palhinha do que a gente faz na nossa imersão VAG, eu tenho um curso, uma imersão, onde você fica um ano comigo assistindo conteúdo numa plataforma exclusiva, aprendendo sobre a mecânica de Volkswagen e Audi. Tem interesse? O link para pré-inscrição, que a gente vai abrir uma nova turma em breve, está na descrição do vídeo também. Vamos lá! EA888, projeto Audi, terceira evolução, terceira geração, está aqui no cavalete porque a gente trocou o motor desse GTI que está atrás de mim. Mas é interessante da gente observar e olhar características desse motor, que é bem legal. Bora conhecer esse motor de perto? Chega aí. Tá aí o nosso amado EA888 de terceira geração. Esse motor foi desenvolvido pela Audi entre 2006 e 2008. E essa terceira geração entrou no mercado em 2012, 13, para poder respeitar as últimas normas de emissões do programa Euro. Ele foi a terceira evolução do EA888, tá? E que tinha várias modificações, várias diferenças em relação ao primeira e segunda geração. A primeira coisa, esse motor ele tem vários parafusos de alumínio. A Audi divulga que ela economizou cerca de 20 kg nesse motor em relação ao primeira e segunda geração. Para quem não conhece as gerações do EA888, primeira, segunda, terceira geração e suas diferenças, eu vou apontar um vídeo para vocês aqui, ó. Pode vir nesse vídeo que vocês vão ver quais são os motores e quais a diferença entre cada um. Se a gente pegar um Jetta como aquele ali, ó, ele tem um motor de terceira geração já também, é o de 211 cavalos. Mas quando você pega um Jetta como aquele ali, 2011, 2012, é um motor de segunda geração. Enfim, esse vídeo que eu apontei para vocês, vocês podem assistir, ele fala sobre as gerações desse motor. Esse motor aqui está um pouco desmontado já, a gente tirou daquele GTI ali, que está fazendo troca de motor, e eu posso apontar algumas diferenças para vocês. Como, por exemplo, começar de baixo para cima aqui, ó, o cárter desse motor ele é feito em material plástico, tá, pessoal? Apenas o terceira geração vai ter cárter em material plástico. Esse motor ele tem um sobrecárter, que é usado antes dos mancais do virabrequim, tá? Esse sobrecárter é o que exige que a gente tire o motor do carro para tirar vazamento de cárter. Por quê? Existem dois parafusos aqui na flange traseira, no retentor traseiro, que você só acessa tirando o motor do carro, tá? Uma coisa que esse motor evoluiu muito e que todo mundo tem medo é a bendita bomba d'água, tá? Essa bomba d'água ela tem um controle eletrônico, existe um outro vídeo aí no canal e que também foi alvo de aula lá na imersão, todo o funcionamento e diagnóstico desse módulo de controle de temperatura do motor terceira geração, tá? A bomba d'água dele é uma bomba d'água controlada eletronicamente pela ECU. A gente tem trocador de calor de temperatura para controlar a temperatura do óleo do motor, tá? Esse motor também, se vocês olharem, ó, ele tem um sensor de óleo bem aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês. Esse é um sensor de pressão de óleo. Só que quando o motor está montado, existem outros dois sensores de pressão de óleo que vão aqui. Luciano, 3 sensores de pressão de óleo? Sim, e eles são necessários porque cada um está monitorando um tipo de pressão em um ponto do motor, tá? E isso faz com que o motor possa, inclusive, proteger ele de quebras catastróficas, tá? Esse motor de terceira geração, ele pode vir com 8 bicos injetores. No caso dos Jettas, apenas 4. Mas esse é um motor de GTI, ele tinha 8 bicos injetores. Vocês estão vendo aqui, ó, um exemplo de como é que fica a nossa descarbonização, a limpeza do duto de admissão, tá? Mas vocês estão vendo que o duto de admissão está escuro nos outros cilindros, por quê? Porque esse motor também carboniza, tá, pessoal? É interessante a gente deixar bem claro, eu tenho um EA888 de última geração que tem 8 bicos injetores, ele também carboniza, ele também necessita dessa limpeza que a gente executou aqui. Então aqui você vai ter injeção direta, 4 bicos injetores, tem sensor de pressão de alta que vem da bomba de alta e você vai ter uma linha de baixa pressão de combustível que também existe um sensor no reio para baixa pressão. A peça que está faltando aqui é a PCV,
que é a principal responsável pela recirculação de gases do interno do motor, que é o que vai gerar carbonização. Esse motor naturalmente já usa bobinas individuais, com um driver instalado, né? Ou seja, não há módulo de ignição. E aí uma das diferenças para o EA888 de terceira geração do GTI é que ele vai ter variador do atraso do comando, tanto na admissão quanto no escape. Isso faz com que ele varie o ângulo de aplicação dos cames nas válvulas, tá? Mas ao mesmo tempo ele tem um variador de levante de válvulas. Você lembra da Honda com o famoso sistema VTEC? O VTEC fazia isso através de pressão de óleo. Esse carinha aqui é uma solenoide elétrica que vai atuar na válvula, fazendo com que ela aumente o levante dela, ou seja, a quantidade que ela abre, tá, eletronicamente. Então, quando esse motor quer enviar mais pressão de turbo, mais fluxo de ar para a turbina, ele atua variando o levante de válvula de escape, tá? Outra coisa aqui, vocês estão vendo essa flange é onde vem presa a turbina. Mas antes da turbina deveria ter uma peça aqui fundamental, né? O coletor de escape. Cadê o coletor de escape desse carro? Ele é integrado no cabeçote, tá? Então, esses veios que vocês estão vendo aqui são os dutos de escape desses cilindros. Esse carro não tem coletor de escape, tá? Essas entradas e saídas que vocês observam aqui atrás são da circulação de óleo e água da turbina, tá? Aqui, ó, existe inclusive um sistema de refrigeração do coletor de escape, tá? Da parte de escape aqui do cabeçote, para você não haver uma dilatação tão alta do alumínio, ok? Esse motor ainda usa bloco de ferro fundido, tá? Aqui a gente tem bomba de vácuo para poder gerar vácuo suficiente para o booster do freio. A bomba de alta, que é atuada mecanicamente, tá? Mas existe um sensor de pressão. E esse sensor vai controlar a bomba de baixa pressão no tanque de combustível. Os GTIs, ou todos os que têm levante de válvulas, vão ter sensor de fase no comando de escape. Tá? No caso dos Jettas que não tem levante, eles não têm sensor de fase, mas o sensor de fase da admissão está aqui. Ó. Em todos eles, a gente sempre tem ele presente. Tá? Esse motor já usa o filtro de óleo refill, ele já tem controle de bypass para refrigeração dos jet oils, né, de refrigeração do pistão pela parte inferior. Ele usa corrente de comando, essa polícia que vocês estão vendo aqui é apenas da correia dos acessórios, que vai tocar ar-condicionado e alternador. Tá? O tensor vai acoplado aqui nesse suporte lateral do motor, que também é o suporte de distribuição de pressão de óleo para o filtro de óleo. Tá? A bomba de óleo desse motor é pilotada eletronicamente, a gente já falou sobre isso também em aulas na imersão. Tá? Existe uma segunda solenoide de controle de vazão de óleo aqui, mas é para os sistemas do jet oil, já é separado, também já tivemos aula sobre isso na imersão. A troca do kit corrente de comando, que todo mundo tem dúvida, de quantos mil quilômetros faz essa troca de kit corrente de comando, Luciano? Depende da situação do estado do motor. Tem que ser avaliado, avalia através dessa janela lateral, conta-se os dentes, inclusive, eu vou dar um spoiler para vocês, essa troca do kit corrente de comando será o tema das lives de lançamento da segunda turma da Imersão VAG. Então, se você quer aprender a fazer essa troca por completo, eu vou ensinar isso em 4 lives a partir do dia 4 de julho. 4, 5, 6 e 7 de julho, nós vamos falar como fazer essa troca por completo. Vamos falar como identificar, como diagnosticar, quais problemas ocorrem, como é que funciona esse sincronismo no motor, que é lindo, tem 3 correntes, é super complexo, é fácil de errar, é bom de fazer. Enfim, eu adoro esse sincronismo, tá? Aqui a gente vê uma característica completamente errada, uma aplicação errada de cola nessa tampa de válvulas, porque essa tampa de válvulas, ela é gaiola, então quando aplica a cola errada aqui na parte superior, ela vai aumentar a altura da tampa de válvulas com relação ao cabeçote e vai gerar desgaste nos comandos de válvulas. Vocês estão vendo lá, ó, a tampa de válvulas é quem prende o comando de válvulas no lugar. Então esse câmbio aqui, essa folga, ela tem que ser controlada. E se eu coloco cola em excesso, como vocês estão observando ali, ele vai alterar essa altura, vai alterar essa folga, vai gerar desgaste de comando. Por quê? Porque esse motor já passou por uma intervenção anterior e foi uma intervenção errada. E olha, muito me espanta porque foi feito em concessionária, tá? Então esse motor passou por uma intervenção de cabeçote e depois quebrou por conta, provavelmente, de uma consequência dessa intervenção mal feita, tá? Olha que legal, para diagnosticar o vazamento de bomba de água. Está aqui, ó. E vocês estão vendo esses 3 parafusos? São os parafusos laterais do mancal
do virabrequim. Esse motor tem parafusos em todas as direções no mancal do virabrequim para poder aumentar a resistência dele. De maneira geral, é hoje o motor mais moderno, mais eficiente, mais potente, melhor motor que a Volkswagen Audi monta nos carros dela. É um motor confiável, Luciano? Olha, eu vou até olhar para vocês para poder falar sobre isso. É um motor confiável. Eu não falo isso porque, se eu falasse para vocês que não era, ótimo, eu vou continuar fazendo as manutenções da mesma maneira, né, pessoal? É um motor confiável, é um motor que depende de aplicar óleo correto, fazer manutenção adequada, ficar atento se você faz uso severo do teu carro ou não, porque se fizer, as manutenções têm que ser feitas com mais brevidade e isso não é exclusividade da Volkswagen Audi. Qualquer carro que você tenha, que você faça uso severo dele, você deve fazer as manutenções com maior frequência, tá? Mas de maneira geral, eu tenho diversos clientes passando dos 200 mil quilômetros exatamente com esse motor. Às vezes já com remap com mais de 200 mil quilômetros, os motores aguentam desaforo, se você der a manutenção adequada a eles. Legal? Então essa foi só uma palhinha do que é o motor de terceira geração aqui, para vocês poderem ver um pouco mais dos sistemas que são aplicados a ele. E agora eu vou preparar uma aula para imersão, desmontando esse motor de cabo a rabo, que vai ser bem legal. A gente vai falar aí sobre cada característica, sobre cada componente, sobre cada problema que pode surgir e ensinar meus mais de 200 alunos o funcionamento, o princípio de funcionamento. Eu sempre digo que se você souber o princípio de funcionamento das coisas, você vai saber o porquê não está funcionando da maneira adequada e é isso que nós vamos fazer agora na Imersão VAG. Valeu? Até o próximo vídeo.